Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando as diretrizes gerais da ação evangelizadora para a Igreja do Brasil, para os anos de 2019 a 2023, e recordemos então o objetivo geral dessas diretrizes. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Estamos no capítulo 3º, cujo título é A Igreja nas Casas, e com esses vídeos que tratam do 3º capítulo, o objetivo dessas diretrizes, então, é relembrar esse aspecto familiar da nossa igreja, que precisa ser recuperada. E dentro dessa imagem da casa, lembrar que a casa é sustentada por colunas. E a nossa igreja, a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, também tem 4 colunas importantes que nos sustentam para que nós sejamos cristãos que de fato agradem o nosso Deus, que realmente sejam servidores do mundo, no sentido de curar as feridas do mundo, estar com as portas abertas para ajudar o mundo a encontrar um novo caminho, sobretudo, claro, que o caminho do Senhor, e para que a nossa igreja também ela vá se renovando sempre mais, não é? Nós vimos então, nos vídeos anteriores, a primeira coluna, ou como o documento chama, não é, de pilar. Nós vimos que temos o pilar da palavra, que diz respeito, sobretudo, à iniciação à vida cristã e à animação bíblica, seja da vida cristã quanto da pastoral. O segundo pilar é o pilar do pão, que fala sobre a questão da liturgia e da espiritualidade. E o terceiro pilar, que já estudamos um trecho no vídeo anterior, que é o pilar da caridade, que é o serviço à vida plena para todos. E vamos continuar estudando esse pilar agora no número 108. Né? O documento, então, continua dizendo, diante de tudo aquilo que nós já estudamos nos vídeos anteriores, de espaços onde os cristãos precisam, imbuindo-se do coração de Cristo, do olhar de Cristo, da ação de Cristo, poder atuar também para que o evangelho da alegria, o evangelho da paz seja levado. O Papa diz que insiste, da Evangelium Gaudium, que a igreja é pobre para os pobres. Né? Agora, é preciso entender, e o documento também deixa claro isso, que o exemplo de pobreza é Jesus Cristo. Não se está falando propriamente de pobreza no sentido da pobreza material, porque a pessoa não tem, às vezes, condições de morar numa boa casa ou passa uma situação difícil, ele é pobre, não é isso. O exemplo de pobreza primeira é de Jesus Cristo, que sendo Deus, despojou-se da sua condição de Deus, digamos assim, não deixando de ser Deus, e assumiu a nossa condição, a nossa roupagem humana. E quem olhava para ele nesse mundo, nem mesmo os seus discípulos, o reconheciam como Deus. Mas isso não foi um problema para Jesus, não é? Porque Jesus assumiu inteiramente a nossa condição humana menos o pecado, mas ele não deixou de ser Deus. Então ele assume a nossa pobreza. Então nós precisamos aprender a ter um olhar de pobre, como foi o olhar de Jesus Cristo, que é um olhar bem compassivo, que condividiu a pobreza do outro sem se tornar miserável, digamos assim. Não é? O próprio Papa Bento XVI nos lembra, fala o documento, que a opção preferencial, a chamada, né, opção preferencial pelos pobres, já está implícita na fé cristológica, ou seja, naqueles que acreditam em Jesus. Porque Deus se fez pobre por nós, e com a sua pobreza ele nos enriqueceu. Então, qual é a verdadeira pobreza da qual nós, como cristãos, e a igreja precisa se revestir? É a pobreza de Cristo, daquele que, sendo tudo, se fez nada, tomou o nosso nada
e nos deu o seu tudo. Com a sua pobreza, ele nos enriqueceu. E é dessa pobreza, revestindo-se dessa pobreza, que nós vamos conseguir superar as pobrezas humanas mesmo, que são as ambições, o consumismo, a insensibilidade diante do sofrimento do outro. Esse tipo de pobreza precisa ser combatido, assumindo a pobreza de Jesus sobre nós e sobre a igreja, né? O cristão, lembra o documento número 108, precisa buscar a todo custo uma vida simples, uma vida austera, livre do consumismo e, por isso, uma vida solidária, que é capaz de partilhar os bens, né? Ser pobre no coração, diz o Papa Francisco, isso é santidade. Não se está falando de pobreza material, que uma pessoa pode ter concedido ao longo da sua vida ter seus bens materiais, desde que tenha conseguido esses bens materiais dignamente, com o suor do seu trabalho, não com o fruto da corrupção e da desonestidade, porque isso aí não é abençoado pelo Senhor, mas como fruto do seu trabalho digno, como eu disse, o suor do seu trabalho. Mas ele precisa se revestir da pobreza de Cristo. Ainda assim, viver uma vida simples, uma vida austera, capaz, não se deixando levar pelo consumismo e capaz de partilhar os seus bens com aqueles que têm menos ou que nada têm, né? Então, isso é revestir-se da pobreza de Jesus. De modo que existe um vínculo indissociável entre ter fé e os pobres, né? Entre ter fé e assumir a pobreza como estilo de vida, a pobreza evangélica, que é a pobreza do próprio Jesus Cristo. Mas, número seguinte, 109, há muitos desafios, né? E a comunidade cristã, diante dos desafios do mundo, precisa ser promotora da cultura da vida, não permitindo que a cultura da morte, a cultura do descarte, como fala o Papa Francisco, possa imperar. Nós devemos tentar, iluminados pelo Espírito, com criatividade, promover a vida. E aí o documento apresenta alguns desafios, por exemplo, a questão da violência e as suas diversas faces, a falta de moradia digna, as condições que levam e mantêm populações em situação de rua e encarcerada, a complexa realidade das migrações humanas, o abandono e exploração das crianças e dos idosos, a falta de perspectiva para a juventude e a crise familiar, o complexo mundo do trabalho, da educação, da saúde, do transporte, as provocações do ambiente acadêmico universitário, da ciência, da tecnologia, as problemáticas que envolvem os meios de comunicação social e as novas mídias e as questões concernentes ao incentivo de uma ecologia integral. Tudo isso são desafios aos quais os cristãos não podem ficar à parte, mas dentro de sua possibilidade deve ajudar a superar. Para isso, número 110, é preciso sempre contemplar o Cristo sofredor na pessoa dos pobres, porque realmente o Evangelho diz, né, os pobres eram os preferidos de Jesus. Não que Jesus não gostasse dos outros, mas os pobres sempre abandonados. Não tinha ninguém que lutasse por eles, né? Então Jesus estava ali no meio deles. Então é preciso eu contemplar esse Cristo que veio como servo sofredor, para que eu sempre me sinta também próximo daqueles que têm os seus mais diversos sofrimentos, né? E não existe só sofrimento por falta de ter moradia, dinheiro, trabalho, não. São sofrimentos reais, verdadeiros, que precisamos ajudar, mas existem outros sofrimentos que até pessoas com muitas posses, que não têm problema de dinheiro, que pode viajar para tudo quanto é lugar, que não está passando crise financeira na sua vida, mas que tem, que diz o documento, por exemplo, a ausência do sentido para a vida, que é uma grande fonte de sofrimento, quando a pessoa não tem mais sentido para viver, não tem mais sentido de se sentir útil realmente para a sociedade, né? E aí existe o vazio que traz ainda mais falta de sentido para a própria vida, a própria frustração, sobretudo, diz o documento, dos jovens, quando às vezes querem alcançar um tipo de desempenho que a sociedade exige, as pessoas não conseguem, e às vezes se sentem frustradas por causa disso, por tentar corresponder às expectativas dos outros, né? Cansaço, depressão, pânico, transtornos de personalidade e, em casos mais graves, até o próprio suicídio, né? Então, tudo isso são sofrimentos que
que nós precisamos estar atentos para poder ajudar os irmãos a superá-los, né? Além disso, o documento lembra, no número 111, a questão dos migrantes e refugiados. Aqui no Brasil nós passamos uma situação com relação à crise da Venezuela, algum tempo atrás, né? E nós sabemos quão difícil é, seguramente, uma pessoa deixar sua pátria, sua família, vir procurar lugares onde a qualidade de vida possa parecer ser melhor, enquanto precisam encontrar uma comunidade cristã que saiba acolhê-las e ajudá-las. O documento lembra, comunidade cristã precisa ter as portas abertas para o migrante, né? Lembrando que nós também nesse mundo somos estrangeiros, estamos de passagem, né? O migrante nos lembra isso também. De modo especial, a xenofobia também. Quando se vai para outros países e as pessoas acabam rejeitando pessoas vindas de outros países, às vezes no interno do próprio país, vindo de outras regiões, isso precisa ser superado, porque gera novas formas de segregacionismo e de racismo, né? Então devemos nos ver, de fato, como todos irmãos, mesmo diante dos grandes desafios dessa mobilidade entre países ou entre regiões dentro de um mesmo país que nós encontramos. Além disso, a Igreja também se preocupa, como o pilar da sua caridade, pelos povos indígenas, quilombolas, pescadores, que têm direito a serem reconhecidos, defendidos, morar no seu próprio território, os nômades, né? Então, veja que existe uma gama de dificuldades às quais precisamos estar sempre atentos para mantermos-nos firmes, sustentados por esse pilar da caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem na paz de Deus.